E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tópico que a fonte que nós analisamos descreve como, olha, fundamental, a energia masculina. E tudo isso começa com um hormônio que é absolutamente crucial e que, segundo vários estudos, está em um declínio silencioso. Vamos entender o porquê disso. A grande questão que o nosso material de base levanta é essa. Será que o nosso estilo de vida, o jeito que a gente vive hoje, está sabotando algo essencial? Porque, poxa, fala-se de tanta coisa, mas pouca gente comenta sobre essa perda diária de testosterona. E o pior é que a maioria nem percebe que isso está acontecendo. E aqui está o número que realmente acende o alerta. Estudos mostram que os níveis de testosterona nos homens estão caindo, em média, 1% por ano. Pode até parecer pouco, né? 1%. Mas como a fonte ressalta, esse único hormônio tem o poder de mudar absolutamente tudo na vida de um homem. Mas afinal, o que é a testosterona? Pensa nela como o motor principal. Ela não só define a parte física, sabe, músculos, traços do rosto, mas também a disposição, a força, aquela vitalidade para encarar o dia. Uma queda nesses níveis significa basicamente se tornar uma sombra do que se poderia ser. Ok, vamos entrar de vez nisso. Agora que a gente já entendeu a importância da coisa, vamos identificar aqueles hábitos silenciosos do dia a dia mesmo que, de acordo com a nossa fonte, estão simplesmente acabando com a testosterona. E olha, alguns deles podem ser uma surpresa. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o sedentarismo. É só pensar, nossos antepassados estavam sempre em movimento. Hoje, muitos passam o dia inteiro sentados. O corpo interpreta isso de um jeito bem simples. Ele não precisa de força, não precisa de músculo. E o resultado? A produção de testosterona diminui. Agora, um ponto que pode soar meio inesperado, o calor. E a biologia por trás disso é fascinante. A fonte destaca que a área testicular foi, por design, feita para estar um pouco mais fria que o resto do corpo. Isso otimiza a produção hormonal. O problema é que vários hábitos modernos vão na contramão desse projeto natural. E aqui estão os culpados do dia a dia. Sabe? Calças muito justas, aqueles banhos pelando, ou até o hábito de trabalhar com o notebook no colo. São coisinhas pequenas que, quando somadas, aquecem demais a região e fazem a produção hormonal, despencar. Outro vilão silencioso que foi apontado é o plástico. Especificamente, alguns tipos de plástico que liberam uma substância química chamada BPA. E o problema do BPA é que, dentro do corpo, ele pode imitar o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, o ponto principal aqui é ficar de olho. A recomendação é bem clara: buscar produtos com aquele selo livre de BPA. Não ficar reutilizando aquelas garrafinhas de água que foram feitas para usar uma vez só e, sempre que der, preferir materiais mais seguros, como vidro ou aço inox, para guardar comida e bebida. E isso nos leva para um processo biológico muito importante. O excesso de gordura corporal, que geralmente vem de uma dieta ruim, não é algo inerte, não fica ali parado à toa. As células de gordura carregam uma enzima, a tal da aromatase, que literalmente pega a testosterona e a transforma em estrogênio. Ou seja, a conta é simples: quanto mais gordura, mais essa conversão prejudicial acontece. Certo? Já vimos os problemas. Agora, vamos para a parte que realmente interessa: as soluções. A fonte nos apresenta uma série de estratégias bem práticas e diretas para reverter essa tendência e, claro, recuperar os níveis hormonais. A base de tudo, a alimentação. 3 micronutrientes são essenciais aqui: o zinco, que a gente encontra em carnes e ovos, o magnésio, presente em castanhas e chocolate amargo, e a vitamina D, que a gente consegue principalmente tomando ali uns 15 a 20 minutinhos de sol de manhã. Agora, vamos falar de treino. A fonte usa uma analogia que é sinceramente brilhante. Compara o físico de um maratonista com o de um velocista. Um parece resistente, mas visivelmente esgotado. O outro é explosivo, poderoso. O que isso quer dizer? Que o treino de alta intensidade, de explosão, manda um sinal muito mais forte para o corpo produzir testosterona. E na prática, isso se traduz nestes exercícios aqui. Movimentos compostos, que exigem força máxima do corpo. Tipo o agachamento, levantamento terra, remadas, são os mais eficazes. A lógica é: quanto mais se exige do corpo em força e explosão, mais ele entende que precisa de testosterona para dar conta do recado e se adaptar. E não dá para ignorar a mente nesse processo.
O estresse crônico libera um hormônio chamado cortisol, e a relação aqui é bem direta. Cortisol e testosterona são coadversários. Quando um sobe, o outro tende a descer. Por isso, controlar o estresse é sem dúvida fundamental. E como controlar o estresse? As ferramentas são super acessíveis. O próprio treino de força na academia já ajuda, uma simples caminhada, técnicas de respiração, meditação. Todas essas práticas ajudam a baixar o cortisol e, por consequência, abrem caminho para uma produção hormonal mais saudável. Agora, um ponto que eu achei fascinante. A fonte argumenta que um homem sem um propósito é como um motor sem direção. Ter uma meta clara, uma missão, algo pelo que lutar, gera uma resposta hormonal. Acordar com um objetivo claro para conquistar estimula a energia, o foco e, sim, a testosterona. Com tudo isso em mente, a análise não termina só na informação. Ela propõe uma ação, um desafio prático, para transformar todo esse conhecimento em resultado de verdade. E o desafio é este aqui. Escolher uma habilidade considerada de alto valor, seja lá qual for, a proposta é se dedicar intensamente a ela por 6 meses. A disciplina e o foco que essa jornada exige, segundo a fonte, não só desenvolvem a habilidade em si, mas também transformam a força interna. E assim, a gente termina com essa reflexão. A jornada para recuperar a energia e a vitalidade envolve tanto o corpo quanto a mente. A informação está toda aí. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo passo? Se gostou do conteúdo, siga para mais.